Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou começar a resolver alguns exercícios da apostila, tá? Capítulo 4, Sistemas de Equações, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a calcular um sistema de equações que tem equações do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau que a gente já estudou antes? É a equação que tem qualquer letra elevado ao quadrado. Então, tem que ter esse doisinho aqui em cima da letra. Se eu não tenho esse 2, significa que a minha equação não é quadrada, tá? Ela pode ser uma equação do primeiro grau, ou pode ser do terceiro, do quarto e assim por diante, tá? Então, como a gente vai resolver esse sisteminha de equação que eu tenho aqui? Primeira coisa, eu tenho que achar a minha equação que não é quadrada. Então, se eu olhar aqui para minhas duas equações, a primeira não é uma equação quadrada, porque ela não tem nenhuma letra elevado a 2. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que isolar uma das minhas letras que eu tenho aqui, tá? Como que eu vou fazer isso? Como eu vou pensar em isolar uma das letras? Eu tenho que ver qual é a minha letra que tá sozinha e que seja positiva, tá? Isso não vai ser sempre. Em algumas equações vai ser diferente, mas nesse caso aqui eu tenho que pensar desse jeito. Qual a minha letra que está sozinha, que não tem nenhum número na frente e que pode ser positiva? Então, nesse caso aqui, ó, entre o x e o y está sozinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma setinha aqui na frente e vou copiar o meu y. Igual. Vou copiar quem vem depois do igual. Então, meu y está aqui, depois do igual eu tenho o menos 2. Então, vou copiar o menos 2 aqui na frente, tá? E o meu x, o que eu vou fazer com esse 3x que eu tenho aqui? Esse 3x, eu vou ter que trazer ele para esse lado aqui, ó, depois do igual, tá? Nesse caso aqui, ó, ele é positivo, então eu vou trazer ele para cá, trocando o sinal dele. Então, vai ficar menos 3x. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu isolei o meu y e eu dei um valor para ele. Então, o meu y agora, ele vale menos 2 menos 3x, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que eu achei e vou substituir aqui na minha segunda equação. Por que eu vou substituir? No meu sisteminha de equações, eu tenho que chegar numa equação do segundo grau. Uma equação de segundo grau tem todas as letras iguais. Então, se eu substituir o meu y pelo valor que eu tenho aqui, eu vou ter um x também. Então, a minha segunda equação vai ficar todas com a letra x. Como? Eu vou copiar o meu x ao quadrado, menos o meu menos, que é desse y aqui, e vou abrir um parênteses. No lugar do y, eu vou colocar o valor que eu achei aqui. Então, vai ficar menos 2 menos 3x igual a 6, que é o 6 que eu tenho aqui na minha fórmula. Então, no lugar do y, eu substituí pelos valores que eu tenho aqui, para ficar todos com a mesma letra, tá? Então, agora eu vou ter que fazer o meu joguinho de sinal. Então, vou copiar o meu x ao quadrado. Lembrando que aqui no meio eu tenho uma multiplicação, então vai ficar menos com menos, mais 2, menos com menos, mais 3x, igual a 6. Só que eu não vou poder deixar esse número aqui depois do igual, porque a minha equação de segundo grau, eu tenho que sempre isolar ela a zero. Então, esse 6 aqui, eu vou trazer ele para cá, antes do igual. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 2, mais 3x, menos 6, porque o meu 6 era positivo aqui em cima. Troco ele de sinal, de lugar, fica negativo, tá? Então, agora eu vou arrumar a minha equação.
Se eu tenho dois números, esqueci o igual a zero aqui na frente. Se eu tenho dois números que não têm letras, eu posso simplificar eles. Então, vai ficar menos 6 mais 2 menos 4, tá? Então, aqui, ó, este com este. Eu vou copiar só o meu 3x aqui para deixar a minha equação certinha. Então, menos 6 mais 2 menos 4 igual a zero. Por que menos 4? Quem é maior, o meu 2 ou o meu 6? O meu 6. Então, o sinal é quem vai acompanhar é o meu novo número. Então, 6 menos 2 menos 4. Então, aqui eu já cheguei na minha equação de segundo grau, tá? O x ao quadrado, o meu 3x, fiz aqui a minha subtração, menos 4. O que eu vou fazer agora? Então, depois que eu resolvi todo o meu sisteminha aqui, ó, deixei ele todos com as letras iguais, eu vou resolver por Bhaskara, que é o que a gente estava usando nas outras aulas, tá? Como que eu vou resolver por Bhaskara? Primeiro, eu tenho que achar quem é meu A, o meu B e o meu C. Então, quem é meu A nessa equação aqui de cima? Sempre quem está com a letra ao quadrado. Nesse caso aqui, quando eu não tenho nenhum número, significa que é o número 1, tá? Quem é meu B? O meu B é sempre quem está com a letra sem ser o quadrado. Então, é o 3. E o meu C é quem está sozinho, o número que não tem nenhuma letra. Então, menos 4. Lembrando que o sinal acompanha o número, tá? Então, agora eu vou resolver por Bhaskara. Então, qual é a minha formulinha de Bhaskara? Primeiro, eu vou ter que achar o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o meu x menos b com mais e menos raiz de delta dividido por 2a. Então, eu vou fazer assim. Em todos os exercícios que eu mandar vídeo, eu vou fazer aqui a minha resolução do sistema e vocês vão terminar fazendo Bhaskara, tá? Não esqueçam de copiar tudo isso aqui na apostila ou no caderno, ok? Então, vocês vão fazer aqui a formulinha de Bhaskara para mim. Então, eu já fiz aqui a resolução do sistema, já cheguei na minha equação e vocês vão terminar fazendo Bhaskara, tá? Depois que eu fizer Bhaskara, lembrando que no Bhaskara eu encontro a minha raiz de x1 e a minha raiz de x2. Eu tenho duas soluções, certo? Depois que eu encontrar essas duas soluções, eu vou voltar aqui na minha formulinha de cima e vou substituir as minhas duas raízes que eu encontrei. Como? Eu vou substituir o meu x1 no meu y1, que é menos 2 menos 3x, que é o valor que a gente encontrou aqui em cima. E o meu x2 eu vou substituir no meu y2, menos 2 menos 3x, tá? Por que eu tenho que substituir? Porque depois que eu fiz toda essa continha aqui, ó, eu só achei o valor de x no final. Então, agora eu tenho que achar o valor de y, cada y correspondente à minha raiz que eu achei aqui no x, tá? Por quê? Se eu voltar aqui na minha formulinha, no meu sistema aqui em cima, e eu substituir o valor do x e o valor do y que eu encontrar aqui embaixo, tem que dar os mesmos resultados que tem aqui no meu sistema, tá? Então, por isso, eu vou encontrar minhas duas raízes e vou substituir aqui nos meus dois y, cada um correspondente ao seu x1, y1, x2, y2, tá? Quando eu faço isso, eu encontro meus pares ordenados, que foi o que eu fiz no mapa mental, tá bom? Que é aquele gráfico de plano cartesiano. Nesse exercício aqui, ele não tá pedindo, então vocês vão só fazer o sistema, a formulinha de Bhaskara e achar quem é meu x e meu y correspondentes, tá bom?